Hoje eu posso dizer que a minha prática clínica superou a minha expectativa com relação a que eu consigo, os resultados que eu consigo hoje. Que eu vejo acontecer, a diferença que eu faço na vida das pessoas, isso eu não pensei que conseguiria tão rápido. E elas optaram por seguir comigo e agora, há pouquinho tempo atrás, já foi possível dar alta para ela em cerca de 4 meses. E aí eu recebi esse feedback assim, muito grato da mãe dela, né? E muito impressionado com a velocidade dos resultados. Só não pego mais cliente porque eu não quero me sobrecarregar. Mas eu conseguiria pegar mais, porque chega gente o tempo todo procurando. Inclusive, Lincoln, agora que teve esse período, né, do Natal, do Ano Novo, era uma preocupação que eu tinha, né, das pessoas não quererem terminar, né, para poder curtir as férias e passar esse período aí, só que não aconteceu isso. Muito pelo contrário, foram mais pessoas procurando nesse período. Porque com o método, desde o começo a gente já tem um outro olhar, já é um outro olhar que a gente tem sobre o paciente. A partir do momento que ele vai mostrando pra gente as coisas, vai falando sobre as queixas, o que ele tem, a gente vai analisando as contingências e não tem como, a gente parece que a gente tem um olhar, um óculos do THP, sabe? A gente só olha o paciente assim. A gente percebe qual pode ser o déficit, quais foram as contingências que fizeram ele ser do jeito que ele é agora. Hoje eu consigo diagnosticar desde a primeira sessão e tratar qualquer caso que chega. Pessoalmente, hoje eu me sinto muito seguro, né? Eu tenho convicção do que eu vou fazer a cada sessão, a cada demanda. Consigo tratar qualquer caso, né, que me chega hoje. Desde a primeira sessão eu já consigo diagnosticar. Queremos te dar as boas-vindas ao nosso PP4, o treinamento psicoterapeutas de 4ª geração. E que bom que você está neste evento com a gente, porque nesse treinamento você terá a segurança de conduzir os seus atendimentos do início ao fim, de forma clara, consistente e eficaz. Porque é isso que faz um terapeuta de 4ª geração. Diagnostica desde a primeira sessão e trata qualquer caso que lhe chegue. Porque a gente sabe que a verdade é que o psicólogo, quando se forma, não sai preparado da faculdade para atender todo tipo de demanda que vai aparecer no consultório dele. Ou seja, ele vai ser confrontado com uma realidade muito complexa, porque as pessoas vão apresentar diferentes transtornos, queixas, demandas, sofrimentos, conflitos, e ele está ali como um profissional para conduzir aquela pessoa a uma melhora, a uma cura, a uma solução. E então o psicoterapeuta fica se perguntando, e agora? Qual técnica utilizar? Qual intervenção fazer? Como é que eu conduzo esse tipo de caso? E, como se isso já não fosse suficiente, ele encontra diversos autores, diversos livros, diversas técnicas, métodos diferentes e pode ficar até confuso. Eu começo por esse método, eu faço um curso dessa técnica aqui, eu vou estudar mais esse autor. Parece existir lógica em todos esses materiais, mas é muito difícil integrar e conduzir um processo inteligente. A questão é que cada técnica é indicada para determinado tipo de transtorno. Por exemplo, a psicoterapia analítica funcional, que a gente chama de FAP, é muito indicada para os transtornos de personalidade, assim como o mindfulness, a dessensibilização sistemática, a hipnose, já são técnicas que ajudam na regulação emocional, então são aplicáveis aos transtornos de ansiedade, por exemplo. E para fechar, a única literatura disponível até então para apresentar os transtornos psicológicos são o CID e o DSM, manuais feitos por psiquiatras que nem são os especialistas na explicação, na provisão da explicação de por que as pessoas pensam, sentem e fazem o que fazem, mas que trazem ali categorizado os comportamentos e os rótulos que identificam aquele tipo de funcionamento. Ou seja, se a pessoa tem aqueles sintomas que são comportamentos que ela exibe, que transtornam a sua vida, que criam consequências aversivas e sofrimento para elas, tem um rótulo identificatório. Mas eles não apresentam o histórico formativo desses tipos de funcionamento, nem a função que mantém esse quadro clínico na vida do paciente, não apresenta os déficits que aqueles tipos de funcionamentos escondem, ou seja, nada disso que vai te ajudar, de fato, a construir um processo terapêutico e caminhar com o seu paciente. Mas fique tranquilo, porque isso já está resolvido, que é o que você vai encontrar nessa aula de hoje, a análise contextual funcional dos transtornos psicológicos. Então esse é o panorama que o psicoterapeuta tem, bem complicado, né? Ou seja, sair por aí despreparado e encontrar essa realidade. E é claro que tudo isso gera muita insegurança
que é um grande problema. E foi por isso que nós criamos o TP4. Esse evento vai ficar marcado na sua história porque vai aniquilar a sua insegurança. A nossa proposta é que nessa semana de conteúdos nós vamos te entregar um caminho muito claro que você vai replicar em todas as suas sessões e vai atender de ponta a ponta, do início ao fim, com mais clareza e consistência. E você vai ter mais segurança porque vai dominar cada passo de um processo terapêutico. Então, vamos ao começo hoje, explicando a primeira sessão, o passo a passo, tudo que você precisa saber para realizá-la com êxito. Agora, eu preciso que você esteja consciente de uma coisa muito importante para o seu êxito profissional a partir desse treinamento. Que não adianta você chegar aqui nesse treinamento, assistir a primeira aula e não assistir a segunda, assistir a segunda e não assistir a terceira. Ele foi todo desenhado para ser um passo a passo enriquecedor da sua prática clínica, passando por essa sequência. Você precisa assistir a primeira, que é essa de hoje, bem consistente, você vai se encantar com ela. Passar pela segunda, que vai te dar muitos parâmetros e caminhos para construir um projeto terapêutico que o seu cliente precisa, para chegar então na terceira, que é o uso de recursos eficazes para concluir o seu processo e caminhar dentro das etapas que você delinear com o seu cliente. Se qualquer uma dessas você perder, seu processo vai ficar prejudicado. E eu falo isso para você porque o número de pessoas que começam as coisas e não terminam é impressionante. E você não pode aceitar mais essa insegurança nos seus atendimentos, aceitar não conseguir viver do que você se propôs, fazer 5 anos de faculdade, depois cursos, pós-graduação e ainda se sentir inseguro, se sentir perdido no processo clínico, sem ter os melhores princípios para explicar o funcionamento do seu cliente, mapear seus processos, as vulnerabilidades, fazer o delineamento do trabalho que precisa ser feito com ele, sabendo exatamente os parâmetros necessários para isso, procedimentos. Não dá para ficar perdido, ainda mais quando a psicologia construiu tantas teorias e tantas gerações de TCC, vai ser difícil você conseguir caminhar sem essa estruturação que nós construímos. Ficar perdido assim não faz sentido e nós não deixaremos isso acontecer. Então, antes de mais nada, você precisa se comprometer com você mesmo e dizer: essa semana eu vou participar do TP4, eu vou focar nisso. Afinal, é uma semana só e eu vou seguir à risca esse treinamento. Você vai se comprometer com o TP4 como você se compromete com as coisas mais importantes da sua vida, porque ela pode definir a trajetória profissional. E pode ter certeza que os maiores beneficiados serão seus pacientes e de quebra você, pois receberá o reconhecimento moral e financeiro por isso. Nessa aula de hoje, como já dissemos para você, você vai entender e vai aprender a diagnosticar desde a primeira sessão. E por favor, antes de ter qualquer preconceito em relação a essa promessa, assista para você perceber como que você vai conseguir reproduzir este passo a passo de primeiro encontro que extrai o máximo que você pode no primeiro contato, impressiona o seu cliente já, fazer ele perceber a sua consistência. Você vai poder replicar isso com todos os seus pacientes. Nela você vai entender o caminho a seguir, as perguntas a fazer, as vulnerabilidades psicológicas a identificar, como fazer isso. Então, tome nota de tudo. Porque esse passo a passo da primeira sessão também é o que fideliza o paciente. Ele sai encantado com as possibilidades, ele sai mais aliviado, ele sai com clareza, tendo perspectiva de um tratamento, porque a gente está resolvendo talvez um dos maiores problemas de um psicoterapeuta, que é o diagnóstico. E já na aula 2 de quarta-feira, você vai aprender como construir uma conceituação de caso que lhe permita delinear uma sequência de encontros, as etapas do processo terapêutico e que tipos de intervenções realizar ao longo desse processo. E nós vamos fazer isso juntos, porque nós vamos pegar um caso nosso, destrinchar o que foi identificado na primeira sessão e mostrar como realizamos a conceituação nas sessões subsequentes para delinear um projeto terapêutico consistente com aquela demanda. E a ideia de trazer um caso real é para você perceber como que existe um mínimo de informações a extrair já na primeira sessão, que é o que nós vamos te mostrar nessa aula de hoje. E na aula 3 de sexta-feira, certamente será a melhor aula do TP4. Nós estamos ansiosos para te mostrar esse conteúdo, porque nela nós vamos te mostrar a estrutura de desenvolvimento psicológico, como um processo terapêutico se direciona. Porque nós conseguimos desenvolver uma estrutura testada e aprovada por nós em mais de 1000 atendimentos e também os nossos alunos têm utilizado e aprovado essa estrutura. Esse caminho de um processo de desenvolvimento psicológico completo, você também vai ter acesso agora.
Então não tem erro. Se você seguir o mapa que nós vamos te entregar na sexta-feira, é impossível você ficar perdido, ansioso ou inseguro no processo terapêutico. Impossível. E ao te entregar esse mapa, você terá duas opções. Ou você segue com ele sozinho, e tudo bem, ou você segue com o nosso acompanhamento, se inscrevendo na nossa capacitação, que é uma verdadeira formação completa. Mas vamos trazendo mais informações para você a esse respeito no decorrer das aulas. Sabendo tudo isso, elimine as suas distrações, pegue papel e caneta e vamos nessa. Um aviso importante, a aula de hoje será transformada em PDF e será disponibilizado esse conteúdo no nosso WhatsApp do TP4. Então, se você ainda não está lá, o link está por aqui, clica nele e entre já. E mais, esse PDF terá senha e nós disponibilizaremos essa senha ao longo dessa aula. Então você precisa assistir para pegar a senha e depois acessar o documento. Então não perde mesmo, porque o PDF será disponibilizado amanhã, terça-feira, mas as aulas sairão do ar no domingo. Então você não terá mais a oportunidade de assistir essa aula e não terá a senha para acessar o arquivo. Então vamos lá. Queremos começar falando de uma coisa muito importante, que é uma crença que muitos psicólogos e psicoterapeutas têm, e que você vai deixar para trás, porque ela pode ser uma grande limitação ao seu processo clínico. Uma crença que pode ser motivo, inclusive, do descrédito da psicologia em alguma medida, que é o que nós chamamos de efeito sala de descompressão. O efeito sala de descompressão é essa situação muito corriqueira nos consultórios dos psicólogos, em que, se valendo do argumento de que estão usando uma escuta acolhedora e empática, o que é necessário, claro, não negamos isso, mas ficando apenas nesse tipo de intervenção, o cliente muitas vezes passa a semana inteira se estressando, tendo conflitos, angústias, problemas, a realidade dele está aversiva, está frustrante, está acumulando perdas, estressores, e ele chega, alivia-se ao ter uma catarse emocional com um terapeuta que se coloca apenas como um escutador ativo e empático, ele sente-se aliviado, sente-se bem, em curto prazo parece que a terapia está ajudando, mas em longo prazo, como ele não está desenvolvendo um repertório para atuar diferentemente na vida, produzir novos efeitos, transformar sua realidade, enquanto transforma a si mesmo, ele continua lá com os mesmos problemas durante a semana, acumulando aquelas tensões, voltando então para esse círculo vicioso de catarse. Não queremos que você passe por isso, então anote aí o que a gente vai falar para você não estar nessa posição e abandonar essa crença de que terapia é um processo longo mesmo, que a mudança vem a partir de um processo interno do paciente em que a gente precisa apenas ser o catalisador disso. Todas essas crenças limitarão assumir a responsabilidade por entregar um serviço psicológico que se espera, quando o cliente vem contratando esse serviço, se espera estar diante de um profissional que tenha o conhecimento que ele tanto precisa para se transformar e transformar a sua vida. Então anote aí, a conclusão é que terapia é treinamento de habilidades psicológicas. Pelo fato dos seus pacientes não terem esses repertórios, eles continuam no sofrimento. Porque estamos te convidando aqui para dar esse primeiro passo para ser um psicoterapeuta de quarta geração, buscando uma psicologia orientada cientificamente, onde você tem explicações por evidência e intervenções por resultado. Ao contrário daqueles terapeutas que estão sofrendo com o efeito da sala de descompressão que nós explicamos, você terá princípios, parâmetros, metas, objetivos, sistemas para entender o transtorno e também para entender a saúde psicológica. Isso tudo será o seu mindset e dessa forma você será um terapeuta inteligente que consegue enxergar os processos acontecendo na sua frente. E nos desculpe se a gente se alongou até aqui, mas a gente precisava esclarecer algumas coisas, porque se simplesmente nós chegássemos aqui te entregando técnicas, você não ficaria convencido de que antes é preciso abandonar alguns preconceitos, algumas crenças sobre a psicologia clínica que não têm trazido sucesso na atuação clínica. E olha esses dados que a gente vai te mostrar aqui agora. O que a pandemia fez não tem mais retorno. A alavancagem de pessoas buscando o nosso serviço vai ser agora demonstrada. Fora o fato de que esse momento que nós vivemos destravou os preconceitos em relação ao atendimento online. E a procura de atendimento online aumentou vertiginosamente, além de te possibilitar, então, não ter mais limites, mais fronteiras geográficas para atender seus pacientes. Então acompanhe aí os dados que a gente trouxe para você, perceber o potencial desse mercado. Por exemplo, houve um aumento significativo na procura por psicólogos e psiquiatras, segundo o Ministério da Saúde. Em 2020, cerca de 29,33% dos brasileiros procuraram ajuda desses profissionais, ou seja,
Um total de 60 milhões de brasileiros em média. Fora os 34,2% que não buscaram auxílio, que disseram ter problemas de saúde psicológica, mas não procuraram auxílio nesse período. Mais de 60 milhões de pessoas que declararam ter problemas, estão sofrendo e que não buscaram auxílio ainda. Talvez por não acreditar no potencial desse profissional, mas que nós estamos transformando com o tipo de trabalho consistente que você vai receber aqui. Nessa outra notícia, os psicólogos relataram ter recebido quase o dobro de referência para o seu trabalho em relação ao ano passado. 37% em 2020 para 62% nesse ano 2021 já. E a notícia continua, mostrando que com os indicadores sugerindo que muitos psicólogos estão trabalhando na capacidade ou além dela, mais de 4 em cada 10 relataram ser incapazes de atender a demanda de tratamento. Quem são esses psicoterapeutas que estão esgotados por estarem atendendo uma demanda para além de suas capacidades? Estão com lista de espera. São os profissionais que entregam o resultado, que explicam por evidência e praticam uma terapia por resultado. E é por isso que nas nossas capacitações, aqui nesse treinamento, a gente está propondo uma psicologia científica, porque os pacientes vão chegar com essas queixas e a gente precisa ajudá-los a desenvolver os seus repertórios. Eu mesmo sou um produto de um tipo de processo terapêutico produtor de resultado. Quando novo, com 14 para 15 anos, era muito tímido, tinha sido vejo e tinha muita dificuldade interpessoal, não sabia socializar. Era considerado mesmo um quadro de ansiedade social. E graças a uma terapêutica desse tipo, eu consegui desenvolver minhas habilidades sociais, que são um tipo de habilidade psicológica que as pessoas precisam. E hoje estou aí, dando aula, fazendo amigos, me divertindo, trabalhando, graças a um processo que transformou minha vida naquele período. Nós sistematizamos esse modelo num manual chamado Manual Cognitivo Comportamental de Habilidades Psicológicas e destinamos um módulo inteiro na nossa formação, que é o módulo 2, para o terapeuta ter essas intervenções prontamente. Mas diante dos prints que nós acabamos de te mostrar, gostaria de fazer uma pergunta. Os seus resultados refletem o crescimento desse mercado? Se não, tem algo de errado. Se o mercado está nesse boom, por que minha agenda não está lotada? Por que eu ainda estou atendendo por plano de saúde? Por que eu não estou conseguindo aumentar o preço da minha consulta? Por que eu tenho tantos pacientes que começam a terapia comigo, mas abandonam? A boa notícia, você já sabe que ficando com a gente nesse treinamento, a gente vai acabar com essa realidade insegura e de poucos resultados. Vamos então para a parte técnica dessa aula, os procedimentos, porque agora você já está pronto para isso. Caminharemos do mais óbvio ao mais complexo, seguindo aqui o nosso raciocínio. De um lado temos uma pessoa em sofrimento, porque se ela tivesse sentido bem consigo e bem com a vida, ela não estaria te procurando. E do outro lado está você, psicoterapeuta de quarta geração, que tem os princípios, procedimentos e parâmetros para identificar dentro da sua demanda o que precisa ser realmente atacado, onde tem que incidir as intervenções para tirá-lo daquele quadro de sofrimento. E entre vocês dois tem a psicoterapia, que é o processo bem estruturado a partir dessa identificação que vai, então, caminhar com o cliente em direção à saúde psicológica que ele precisa. Só que a terapia tem algumas características. E nós vamos apresentar o passo a passo dessa primeira sessão em 6 tópicos. Então pega aí o papel e caneta para você anotar, porque a nossa apresentação será teórico-ilustrativa. Nós vamos te apresentar qual é a ideia do tópico e nós vamos dramatizar aqui. O Lingo estará fazendo um papel de terapeuta e eu de um paciente que tem ansiedade social. A primeira coisa que tem que acontecer na primeira sessão é o acolhimento. Então, esse paciente chega de alguma maneira, ele pode chegar menos ou mais angustiado, talvez estável, talvez ali emocionado porque está passando por alguma crise recorrente, mas você o convida para entrar no consultório e apresenta esse espaço como um lugar diferenciado. Você coloca para ele que é um espaço onde ele poderá ficar à vontade, onde não terá julgamento, é um espaço profissional, onde nós trataremos das experiências, do que quer que ele esteja vivendo. É importante também ter uma apresentação. Você se apresenta em linhas gerais, né? Resumidamente, um pouco sobre si, também pede para ele apresentar a pessoa dele também de forma geral. E você pode também introduzir alguma noção teórica de como o processo terapêutico pretende funcionar, dando luz ao que ele deve estar vivendo e talvez ele entenda mais ou menos esses processos. Então vamos à ilustração de como isso aconteceria na prática. Imaginando que o Pedro seja meu paciente que está lá na recepção, eu vou até lá
o convido para entrar. Então, Pedro, vamos ao nosso atendimento? Por favor, me acompanhe. Quando ele chega na porta, eu pergunto se ele teve a oportunidade lá fora de beber uma água, se ele bebeu uma água, um café na recepção. Se ele disser que sim, ok, então pode se sentar, eu indico, apontando a direção do lugar dele. Se ele disser que não bebeu, eu pergunto se ele gostaria, eu posso buscar por você. Vou lá, pego uma água, um café para ele, trago, eventualmente para mim também, para a gente poder beber juntos já naquele primeiro encontro, como se fosse a cozinha da nossa casa, né? Bem confortável, bem à vontade. Então ele entrou, se sentou, e eu então coloco para ele que pergunto como ele chegou até o meu trabalho, né? Busco alguma referência para saber se a gente tem algum tipo de relacionamento, se algum paciente antigo meu já indicou. Ah, foi o fulano que te indicou. Então eu pergunto para ele, então Pedro, como você chegou ao meu trabalho? Como é que você soube do meu nome? Eu sou vizinho de uma aluna sua, de uma ex-aluna, ela falou, né, eu sabia que ela estudava psicologia e me falou que tinha um professor que atendia e ela tomava como referência. Você tem o nome dela? Que eu quero agradecer a confiança que está tendo no meu trabalho. Sim, a Laura. Manda um beijo para ela e eu vou mandar uma mensagem para ela agradecendo a confiança no meu trabalho, se você não se importar. Que bom. Mas quero te garantir, de antemão, Pedro, que tudo que vai acontecer a partir do momento que você entrou aqui para dentro desse encontro nosso, dessas nossas sessões, tudo que acontece aqui dentro corre em sigilo profissional. De modo que, fique tranquilo, minha relação com a Laura é uma relação meramente profissional, né? Eu fui professor dela, mas a gente não tem vinculação nenhuma e jamais compartilharia com qualquer pessoa que seja, qualquer informação que você me traga que eu entendo que seja confidencial. Esse é o espaço para você se revelar mesmo, colocar, né, todas as suas questões, seguro de que está numa relação profissional. Queria te colocar, Pedro, que eu vou me apresentar um pouco para você conhecer meu trabalho, né, saber que tipo de trabalho eu realizo, mas depois quero conhecer um pouco de como você vive, né, algumas características suas para a gente se conhecer mais antes mesmo de entrar na sua queixa. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental já há mais de 10 anos e esse tipo de trabalho terapêutico, não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre terapia cognitivo-comportamental, sabe alguma coisa sobre psicologia, clínica, trabalho terapêutico, pensou alguma coisa a respeito? Não leio muito sobre isso, não sei. Então, a psicologia ao longo dos milênios, né, dos séculos, vem se modernizando para entender que tudo que os seres humanos fazem, pensam, sentem e fazem, e que são os comportamentos que eles aprendem para poder tentar viver suas vidas, vem de um histórico de interações que nem sempre a gente é muito consciente de como a gente acabou aprendendo os nossos funcionamentos. Mas a ideia é que formarmos uma parceria de trabalho onde diariamente, todos os dias, você vai tentar registrar para mim quando houver algum incômodo, aquilo que você está me trazendo para trabalhar. Quando ele acontecer, eu preciso saber exatamente onde está acontecendo, com quem, em que circunstância. E dentro disso, examinar como você lidou com aquilo. Tanto em termos de interpretação, pensamentos, visões que você teve ali, que nortearam tuas ações, como em relação ao que você sentiu, né, que emoções afloraram ali, bem como o que você fez, de que maneira lidou para buscar os efeitos que você pretendia, se produziu esses efeitos, se não produziu, se produziu algum efeito que você não queria. Então a gente vai começar a fazer uma ciência da sua experiência. A psicologia é basicamente isso. Os seres humanos têm experiências e formam seus comportamentos, tentam viver com eles, eventualmente tantos deles são bons pra gente, eventualmente muito do que a gente aprendeu não nos ajuda. Faz sentido para você isso? Faz sim. Então, isso é importante porque existe uma contrapartida, uma parceria que a gente vai começar a estabelecer. Eu vou trazer todos os conhecimentos que eu tenho, né? Todos os fatores que podem me ajudar a explicar as coisas que você vai me trazer. Vou trazer parâmetros sobre o que precisa ser desenvolvido e você vai compartilhar comigo deles e vai verificar se realmente é o que você está buscando e o que vai te ajudar. E também vou trazer como a gente pode alcançar isso, né? Quais são os recursos que a psicologia científica tem para te ajudar a caminhar nessa busca. É o que você pretende que um processo terapêutico te proporcione? Exatamente, eu acho que ainda está tudo muito embaçado, eu estou meio perdido em como orientar a minha vida. Eu acho que isso vai me esclarecer. Maravilha. Então, se você não se importar daqui para frente, eu queria tomar nota das informações, que eu vou criar uma ficha sua, né, que também fica no meu computador armazenado. Eu vou tomar nota aqui agora e depois eu passo para o meu computador para
poder ter isso correndo também em sigilo, só eu tenho acesso ao meu computador com a senha, para eu poder acompanhar o seu caso. E esse documento, esse registro que eu vou fazer aqui, ele é público. A hora que você quiser ver suas anotações, se você no futuro fizer um trabalho com outro profissional, um psiquiatra, qualquer coisa que você queira buscar, se ele quiser ter acesso a isso com o seu consentimento, ele poderá ter. Sem o seu consentimento, nada sai daqui, ok? Então vou tomar nota aqui do que você vai me trazer para eu poder construir essa ficha e fazer esse acompanhamento. Então, antes de mais nada, seu nome completo? Pedro Vitor Souza Rodrigues. Está com quantos anos, Pedro? 30. 30 anos. Você é casado, solteiro? Como é que está a sua vida nesse sentido? Sou solteiro, me formei há 5 anos e desde que me formei eu já estou morando sozinho. Você formou em quê? Engenharia da computação. Você namora? Tem um par romântico? Não, eu namorei durante um tempo, mas agora, uns 2 anos eu estou solteiro mesmo. Solteiro há 2 anos e namorou por quanto tempo essa moça? Namorei por 2 anos também. 2 anos também. Então, você tem pais vivos? Quem são seus pais? Eles estão vivos ainda? Isso, meus pais moram em outro estado porque eu me mudei justamente pela oportunidade de emprego. Certo. Então, eles moram juntos ainda? São casados? Moram lá juntos. Você tem irmãos nessa... Tenho uma irmã mais nova. Então, uma irmã mais nova. Ela está lá com eles ainda? Isso. Mora lá na cidade deles ou não? Beleza. Então, qual é o seu estilo de vida hoje, Pedro? Então, você me contou aqui que mora sozinho hoje, num outro estado, por conta do trabalho. E hoje, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, como é que está o seu estilo de vida? Você faz o que ao longo do seu dia? Esses dias são todos iguais ou tem variações neles? Me conta um pouco dessa rotina diária. Isso, de segunda a sexta eu trabalho nessa empresa, que foi o motivo da minha mudança. De que horas você pega lá e que horas você sai? Eu trabalho de 8 às 18. 8 às 18. À noite eu normalmente fico em casa, eu fico assistindo séries e filmes. Às vezes eu peço alguma comida pelo iFood, mas raramente saio, né? Também eu já fiz academia, mas cortei já há 1 ano, não tenho tido tempo e nem muita motivação. Então, uma noite você segue vendo seus programas de televisão até a hora de adormecer para descansar para o dia seguinte. Isso, eu durmo cedo, então eu encerro mesmo meu expediente em casa. E assim você segue todos os dias da semana ou tem variações nesses dias? Não, é bem frequente essa rotina. E como é que você passa os seus finais de semana? Meus finais de semana eu passo em casa também. Eu estou trabalhando num projeto, num programa que eu estou querendo desenvolver para depois vender, mais um projeto pessoal. Então eu estou bem focado, eu tenho outros parceiros de outros estados, a gente faz reunião e a gente vai testando o programa. Então eu tiro para empreender. Sábado e domingo trabalhando no seu projeto pessoal de produção de algum tipo de produto ou serviço, se reunir no final de semana para isso. Isso. Online, virtualizado. Exatamente. Além disso, desses encontros de finais de semana para esse trabalho, faz mais alguma coisa finais de semana ou focado nesse projeto? Às vezes eu decido tomar café da manhã na rua, numa padaria, gosto de passar pela lagoa, mas não tem muita... No mais é isso. Perfeito. Então aqui eu estou conhecendo um pouco do seu estilo de vida, né? Nosso estilo de vida pode revelar o que tem presente na nossa vida que nos agrada, o que está faltando. Então a gente vai examinar isso num outro momento, certo? Que agora, então, conhecendo já um pouco mais você, claro que a gente vai se conhecer muito mais no andar, né, do nosso trabalho, mas eu queria entrar então agora no que está trazendo você aqui. Então, antes da gente continuar a dramatização, existe o segundo tópico, que é o da queixa. Nesse momento, o terapeuta pergunta o que vem acontecendo com você, o que você está sentindo, o que vem se passando, o que está sendo recorrente, é o motivo da sua procura de um terapeuta. Ele faz alguma pergunta geral para o paciente sentir a vontade de abordar da maneira dele. Você, então, terapeuta, cumpre esse tópico escutando e identificando o nível de autoconhecimento dele. Mas fique atento para tomar experiências concretas que sejam um exemplo daquela queixa, que ilustrem na prática aquela queixa. Então você pode pedir 1 ou 2 exemplos recentes, talvez o mais recente possível, que mostra aquilo acontecendo. O objetivo de tomar um exemplo prático é mapear quais são as vulnerabilidades psicológicas. Então, nós vamos usar a contingência de 4 termos para identificar os elementos que compõem uma experiência.
necessidades ou estressores que ele tinha naquele contexto, qual era o contexto do que era formado, tinham pessoas, local, horário, turno do dia, qual era o assunto que estava sendo falado, qualquer elemento situacional, qual eram os comportamentos, pensamentos, ações, emoções que ele emitiu naquele contexto e quais são os efeitos disso, quais são as consequências a curto e longo prazo, o que ele perde, o que ele ganha, ele tem ganhos imediatos ou perdas a longo prazo, qual é essa dinâmica que mostra o desfecho da experiência. Então, para você entender integralmente uma experiência, você precisa colecionar todos esses elementos. O paciente pode trazer, mesmo que não numa ordem cronológica, de uma vez todos esses elementos, ou talvez se ficar faltando, você pergunta, mas qual era a sua necessidade, sua pretensão, seu objetivo naquela experiência? Mas quem é que estava naquela situação? Você vai investigando com ele até completar em detalhes aquele cenário. Vamos ver isso na prática, aplicando aqui ao caso que ele vai trazer em questão. Então agora vamos entrar naquilo que você veio buscar para trabalhar em terapia. Vou guiar aqui essa investigação, essa queixa, esse exame da sua queixa, com um documento que eu chamo de registro de interações, para a gente poder identificar dentro desse registro, dentro do seu relato, das suas dificuldades, como você se comporta exatamente, com precisão. O objetivo desde esse primeiro momento é você aumentar a sua auto-observação e fazer isso no dia a dia. Hoje nós estamos juntos, eu vou guiar isso com você, mas durante a semana você vai estar na sua vida, interagindo, e quando essas dificuldades acontecerem, você vai tentar registrá-las tal qual eu vou fazer agora com você, certo? Então eu vou fazer primeiro aqui contigo, te mostrar o que eu estou observando, o que a gente precisa observar junto, para que você comece a observar, registrar e alimentar a terapia. Esse é um ponto importante do nosso trabalho, Pedro, porque tudo que meu conhecimento, meus princípios, meus parâmetros, meus métodos, eles ocorrem em cima das suas vivências. Então, se você não alimentar a terapia com essa informação, eu não tenho o que fazer, porque eu preciso de como você está vivendo as suas dificuldades, como elas acontecem, como elas se dão na prática, para te ajudar, então, a reprogramar essas interações, atuar de outro jeito, examinar o que você está pensando, chegar a novas conclusões, aprender a lidar com seus sentimentos quando eles ocorrem nos contextos. Tudo isso a gente vai ver aqui junto, eu vou te indicando onde é que a gente vai poder intervir melhor dentro dos exemplos que você vai me trazer, certo? Então vamos lá, por que você está buscando um trabalho terapêutico? Nico, o que me motivou a buscar, eu até comentei rapidamente com a sua aluna, a Laura, é ansiedade. Acho que é algo que eu tenho mesmo dentro de mim. Há quanto tempo você sente essas reações que você está chamando de ansiedade? Como você observa a sua ansiedade? O que acontece com você para que você entenda que isto é uma manifestação da ansiedade? Olha, a primeira coisa que eu lembrei aqui é no trabalho mesmo, Eu vim para cá por causa do trabalho, então eu me dedico muito. E às vezes eu monto um projeto e na hora que eu vou apresentar lá para os meus colegas, às vezes para o meu chefe, eu acho que eles não vão gostar, vão me criticar e aí eu acabo travando. Olha, então aqui temos um primeiro ambiente, primeiro material para a gente trabalhar. Essa experiência, você tem uma última situação em que isso aconteceu, exatamente isso. De você ter sido demandado uma tarefa, um projeto, um trabalho e ter travado por se sentir muito tenso, muito ansioso naquele momento. Você tem um exemplo recente? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Aconteceu essa semana? Na semana anterior? Quando? Qual foi a última experiência? Tenho. Na semana passada, a gente tinha assumido já um projeto de construir um programa para uma escola. Um software para uma escola, para eles registrarem as informações dos alunos, toda a parte de secretaria escolar. E a gente, eu fiquei encarregado de assumir esse projeto. Quem te encarregou para esse projeto? O meu chefe. Diretamente, eu estava na frente desse projeto, meu expediente estava todo voltado para esse, e eu cheguei a um protótipo antes de mandar para teste. Mas no dia que eu achei que já estava pronto e que eu podia apresentar e já tinha até esse prazo, eu cheguei lá na sala, estavam os outros colegas que fazem a apreciação, essa primeira avaliação. Eu até comecei a apresentar. Falei sobre o software, mostrei como é que abriria, como é que atenderia as necessidades da escola que contratou. Mas quando o meu chefe entrou na sala,
eu comecei já a sentir trêmulo, achei que não tinha ficado bom o suficiente, que eu precisava ter pedido mais tempo. Focando nesse sentimento, né, de ficar trêmulo, nervoso, você sentiu alguma outras reações além do tremor? Você sentiu outras reações, por exemplo, taquicardia, respiração acelerada, sudorese? O que mais você sentiu? Eu acho que minha respiração alterou porque eu comecei a gaguejar muito e também senti o coração disparado, parecia que estava saindo aqui do meu peito, certo. Né, e senti isso me suando e trêmulo. Acho que foram as reações mais fortes. Mais fortes. De 0 a 100, né? Esse é o conjunto das reações que a gente vai chamar de ansiedade. De 0 a 100, considerando as ansiedades, né, reações desse tipo que você já teve na vida. Essa, de 0 a 100, está em que posição nesse contexto? Você já teve ansiedade assim em outros momentos? Já tive, mas essas ansiedades são as mais fortes. Essa é a mais forte que você experimentou? Então está no nível 90. Vou colocar aqui nível 90, nessa situação específica. Perceba que eu registrei aqui que a situação é fazer uma apresentação de um trabalho, certo? Uhum. Para seu chefe e colegas, principalmente fazer uma apresentação, exibir um desempenho ante uma autoridade. Isso. Então vou categorizar essa situação dessa maneira, né? Uma ansiedade de desempenho frente à autoridade. Isso. Então esse é um primeiro exemplo disso. Ok, vamos complementar aqui a informação que eu preciso para poder a gente avaliar onde que vai acontecer nossa intervenção. Que pensamentos você teve na hora que seu chefe entrou? Você estava lá se preparando para poder fazer a apresentação, seu chefe entrou. E você tinha que começar a se apresentar, ou estava no meio dela e ele entrou. Que pensamentos te inundaram naquele momento? O que essa situação significa? O que de pior você passou pela tua cabeça? Vão me criticar, não tá bom o suficiente, devia ter pedido mais tempo, não quero mais estar à frente de nenhum projeto, é muita responsabilidade. Aprofundando um pouco mais nesses pensamentos, né, pegando outros pensamentos que podem estar relacionados a esse, se não estivesse bom o suficiente, o que isso significa? O que isso quer dizer? Isso revela alguma coisa? Significa que os meus colegas ali, as pessoas não deveriam me dar atenção. Então, eu não mereço a atenção deles. Não mereço atenção, o crédito. Você tem medo de que perder o crédito com eles, o respeito deles, a admiração deles? Acho que eles... Eu posso até ser demitido, né? Isso, de alguma maneira, esse pensamento revela necessidades. Quando você diz que eu não vou ter mais o respeito, a admiração, a atenção deles, essas são necessidades que você gostaria de atender nesse momento? Se sentir, perceber que as pessoas estão atraídas pelo que você tem para dizer, gostam do que você tem para dizer, estão admirando isso, respeitando o seu conhecimento. Essas são necessidades que você queria ver atendidas naquele momento? O que você queria? Qual era o seu objetivo? O que de melhor teria que acontecer para você se sentir atendido naquela situação? É exatamente isso, porque você falando, eu percebo que eu já vou com muita expectativa de ser elogiado. Porque enquanto eu estou lá, só eu e o computador, programando, né, fazendo a programação do projeto, eu fico imaginando assim, no dia que eu apresentar, tá tudo pronto, eles vão me elogiar e a escola vai gostar. Eu fico imaginando já o reconhecimento. Então eu posso dizer que sua necessidade nesse contexto, suas altas necessidades aqui, são de receber a atenção das pessoas, ser credibilizado por elas, com elogio, com admiração, e ao mesmo tempo evitar crítica e rejeição delas. Exatamente. Eu sou assim. Então essas são as suas necessidades. Perfeito. Vamos estar identificando se isso faz sentido. Ok, então para lidar com isso, você tinha essa necessidade, porém foi inundado por esses pensamentos. E ficou ali com a sua ansiedade te perturbando, te incomodando, né, te travando. Que comportamento? O que você acabou fazendo? Quais foram as ações, né, efetivas? O que você fez naquele exato momento? Seu chefe entrou, pensamentos surgiram, a ansiedade aumentou. Como você lidou? O que eu fiz? Eu estava apresentando a primeira parte do projeto, eram 4 partes, e eu terminei de apresentar a primeira parte, eu achei que ia ficar feio se eu parasse,
mas aí eu disse que os outros ainda não estavam terminados, concluídos, só para terminar logo a apresentação, e falei que na próxima semana apresentaria o restante. Então, você está dizendo aqui para mim que você, então, terminou com sofrimento, né? Ou seja, sofrendo mesmo, você foi até terminar pelo menos a parte que você precisava concluir, e as demais que você teria apresentado, você se esquivou delas com uma desculpa. Porque aí depois eu tento eliminar essa questão de apresentação. Eu chego mesmo para alguém lá, para um colega, um outro subcoordenador, aí apresento tudo logo, né? No dia seguinte mostra que está tudo pronto, e ele já aprova e dá um prosseguimento. Ou seja, alguém... É comum, você já se viu em algum momento delegando para alguém e explica para o colega explicar para você, e a pessoa ganha o crédito e você se sente que no final das contas era você que devia estar lá apresentando, só que você, por não conseguir, por ficar com essas preocupações, com esses medos, acaba deixando de aproveitar essas oportunidades? Exatamente, já fiquei muito triste com isso, porque às vezes a pessoa nem me citava. Ou seja, imagino que seja bem desagradável. Percebo pela forma como você coloca que isso te acompanha há bastante tempo e te incomoda muito, né? Exatamente, na escola aconteceu isso muitas vezes. Uma observação, perceba, né, a expressão empática, né, de acompanhamento da dor, né, do quanto isso é ruim, há quanto tempo isso prejudica a pessoa, isso é bem importante. Finalizando aqui, Pedro, então, que consequências você acha que está colhendo, né? Ou seja, de imediato, né? Fugir da situação, terminar logo às pressas e dizer que não tem mais nada, e sair daquela cena, te gera que efeito imediatamente? Alívio. Então, como consequência, você se alivia em curto prazo, né? Naquele exato momento. O que mais? Tem algum outro benefício em curto prazo? Evita julgamento e a crítica que você tem também? Também, porque como eles não viram tudo, não tem como fazer uma avaliação mais completa. Perfeito. Porém, estamos falando aqui de uma armadilha, né, Pedro? Em curto prazo você se livra desse desconforto, sai dali, alivia, passa logo. Mas em longo prazo você nunca se vê... No mesmo dia eu cheguei em casa e estava sozinho lá, eu até chorei, fiquei me punindo, me culpando, me sentindo mal porque eu sabia que eu tinha capacidade. Naufraga. Fico muito mal comigo, porque eu sei que eu tenho um bom projeto, tecnicamente eu sei que eu sou capaz de fazer, eu fiz um bom trabalho, mas emocionalmente eu não consigo. Perfeito. Pedro, nós estamos chegando aqui, né, a uma boa compreensão. Perceba onde está incidindo a minha investigação e o que você terá que também passar a se observar com muito mais precisão, né, muito mais atenção do que a gente vem fazendo. Fazer terapia é fazer uma ciência pessoal, uma ciência de si mesmo. O que a gente tem que, então, mapear, registrar, coletar de informação a nosso próprio respeito? Isso que eu estou registrando com você. Todo comportamento, tudo que te prejudica, ocorre, são reações que ocorrem agora aqui comigo, por exemplo. Você está se sentindo ansioso? Não. Tranquilo. Então, você não está agora numa interação, numa situação que te deixa assim. Ou seja, não está acontecendo nenhum pensamento que te aflige, você não está querendo fugir de nada, né? Não tem nenhum incômodo, não tem nenhuma necessidade desse tipo para atender, pelo menos. Né? Então veja que os comportamentos não ocorrem todo o tempo. Você tem uma variabilidade. Aqui agora você mostra a saúde psicológica. Ou seja, atitude de se expressar com fluidez, com sinceridade, sem reservas, espontaneamente. Mas nesse contexto você não consegue ter essa espontaneidade. Então nós temos gatilhos, vulnerabilidades. Podem ser uma situação física fora de você, chefe, uma figura de autoridade, a gente pode examinar. Daqui a pouquinho a gente vai, ainda nessa sessão, vou tentar encontrar um pouco das origens dessa dificuldade. Por que chefe, autoridade, né, desempenho é um problema, mas está aqui um gatilho, percebe? Pelo menos nessa situação. Claro que você pode ter outras fontes de ansiedade que a gente vai continuar a identificar nos próximos encontros, mas essa é uma delas. Há necessidades a atender, que sob pena de não atender, com medo de não atender, pensamentos acontecem. Há um monte de pensamentos e significados dele que você usa para referir a si mesmo, né? Sou capaz, sou incapaz, vão rir de mim, não vão rir, vão gostar, não vão, que são pensamentos construídos também na sua história. Ninguém nasceu um bebê pensando, sentindo essas coisas, né? Nessas situações. Houve um aprendizado que eu quero agora começar a ver com você, pelo menos
em darmos o pontapé. Nessa primeira sessão, eu quero pelo menos ativar com você uma experiência que você entenda que isto contribuiu. Se não sozinho, fui um pilar do desenvolvimento dessa dificuldade. Se tivesse sido de outras formas, eu poderia estar bem diferente hoje em relação a isso. Faz sentido para você? Faz sim. Ok, então vamos parar nesse ponto aqui. Esse exemplo, você vai para casa, no final da sessão eu vou te dar um desse em branco, para você registrar todas as vezes que acontecer qualquer tipo de ansiedade em qualquer contexto, a exemplo disso. Tenta registrar o que você puder, a exemplo do que eu acabei de fazer, o que você conseguir bem, o que você não conseguir, aqui a gente complementa e você vai aprendendo isso com o tempo. Beleza? Ok. Então vamos parar nesse ponto para poder fazer agora com você uma outra parte desse primeiro encontro ainda. Então, vocês observaram a construção do registro de interações disfuncionais, que é o RIT. Essa tabela que o Lincoln utilizou na dramatização, vocês vão receber também em PDF para estruturar a busca por esses elementos. Mas, pessoal, existe uma falha que normalmente os terapeutas cometem nessa etapa. Como eles não sistematizaram as variáveis que normalmente atuam nas experiências das pessoas, eles conhecem os princípios, mas ficam perdidos para encontrar variáveis. Por exemplo, na busca pelas necessidades, quais são as necessidades humanas? Quais são as necessidades emocionais típicas de busca de admiração, de atenção, de sentir inteligente, corajoso? São várias. Quando a gente fala, por exemplo, da investigação cognitiva, dos pensamentos, quais são as principais distorções cognitivas que os seres humanos podem ter? Catastrofização, personalização, filtro mental, leitura mental. Ou seja, existem várias categorias de critérios clínicos que ajudam a acelerar essa investigação. Inclusive, nesse plano das cognições, quando eu perguntei pelo significado dos primeiros pensamentos, eu estava indo atrás de crenças intermediárias, crenças centrais, o que ele pudesse revelar. Se os terapeutas não conhecem, todas essas crenças que governam ali a percepção imediata podem perder de buscar um pouco além de aprofundar essa investigação. E aí o psicoterapeuta, não conhecendo isso, ele acaba entregando essa tabela para o paciente preencher, justificando que ele deve se observar durante a semana, atrasando mais ainda o processo diagnóstico. Mas os nossos alunos sabem que esses critérios clínicos estão sistematizados no nosso Manual Diagnóstico Contextual Funcional dos Transtornos Psicológicos, que inclusive eles ganham quando eles se matriculam no nosso curso. Continuando então para o próximo tópico, chamado ativação, o psicoterapeuta buscará origens históricas para aquela demanda, para aquela queixa que o paciente trouxe. Então, se o profissional fizer uma pergunta muito de cunho cognitivo, quando foi que isso começou, talvez fique muito difícil lembrar. Para facilitar essa ativação mnemônica, nós costumamos utilizar uma metáfora mais emocional, pedindo para ele se concentrar naquele sentimento, naquela emoção e aumentar o volume desse sentimento. E, atento a isso, imaginar que a sua mente possa flutuar pelo túnel do tempo e encontrar uma cena, uma experiência em que ele vivenciou aquilo pela primeira vez, onde aquilo apareceu. Dessa forma, a gente vai começar a trazer também a história à tona naquela sessão. Vamos então ilustrar isso aqui agora no nosso procedimento. Então, Pedro, eu queria que você focalizasse então, fizesse um esforço aí comigo, de lembrar desse episódio. Se eu pedisse para você, seria um incômodo para você, nesse primeiro encontro nosso, pedir para você fechar os olhos? Se isso for um incômodo, não precisa. Pode ser. Pode fechar os olhos? Posso fechar. Então, feche seus olhos e volta nessa cena aqui em que o seu chefe entrou pela sala. Tente relaxar o máximo que você puder, respirando profundamente e lentamente. E apenas focalize aquela cena novamente. Volte para ela mais realista e nitidamente que você puder. Quando você estiver construindo uma imagem clara daquele cenário, pode sinalizar levantando o seu dedo. Perfeito. Tente ativar o mesmo sentimento que você experimentou naquela ocasião. Perceba seu coração disparando, os tremores acontecendo, sua respiração acelerando, o coração junto com ela. Observe seu corpo todo ativado, porque o seu chefe entrou ali e os pensamentos de que ele vai te criticar, não está bom o suficiente, ninguém vai gostar, ninguém vai te respeitar, não vão querer mais, não vão atribuir valor ao seu trabalho. Tudo isso está acontecendo na tua cabeça agora e você com essa necessidade de ser apreciado, de olhar para você, te dar atenção, te apreciar, não te criticar e não te rejeitar, mas morrendo de medo de que
isso aconteça. Deixe seu pensamento voar, né, no túnel do tempo e encontre na sua história qualquer experiência que para você seja importante, que tenha qualquer grau de semelhança com essa atual, que tenha provocado exatamente um sentimento desse tipo em você. Pode ser a primeira, pode ser a mais forte, pode ser a mais recente. Qualquer uma da sua história que você entenda que isso, se não sozinho, contribuiu para eu ter essa dificuldade. Quando você conseguir chegar lá, levante seu dedo. Ok. Então agora, descreva essa cena para mim, por favor. Onde você está? Quantos anos você tem? Quem está lá com você? O que estão te exigindo? O que estão demandando? Como lidam? Como estão lidando com o que você está fazendo? Me conta essa cena. Estou lembrando de uma cena da escola. Teve um dia, acho que eu tinha 7 anos, e eu lembro que a gente estava numa espécie de festival de talentos. Os alunos iam fazer, todos os alunos da escola iam fazer apresentações, alguns iam cantar, outros iam fazer teatro, mágica, e eu tinha preparado também a minha apresentação. Eu ia fazer uma apresentação sozinha, até de mágica mesmo, mas tinham reunido todos os alunos na quadra da escola e as apresentações estavam acontecendo, chamaram meu nome e eu fui fazer a minha apresentação de mágica usando cartas, só que eu esqueci os passos, eu fiquei muito nervoso, achei que eles estavam, já tinham descoberto o truque e eu não consegui dar prosseguimento, e aí eu comecei a perceber alguns risos e falando que eu não sabia fazer nenhuma mágica, que a melhor mágica seria eu sumir da frente deles. E aí eu olhei, na hora eu fiquei nervoso, eu olhei para minha professora, eu percebi que ela também estava rindo de mim, e aí eu lembro de ter ficado muito constrangido e tremido também. Comecei a gaguejar porque eu tinha que explicar a mágica, mas não conseguia explicar, e aí eu fui saindo, eu corri da quadra, fui para um corredor que não tinha ninguém, aí a professora veio atrás, tentou me acolher, mas foi horrível. Para mim, acabou com o meu dia. Eu tinha muita expectativa para aquele dia, porque acho que como no trabalho, eu estava treinando aquele truque e achava que ia ser muito impressionante, mas... Além dessa ansiedade, você também ficou triste e isso saiu correndo em pranto, chorou, teve... Chorei, fiquei mal e escondido, e realmente eu queria assumir, porque foi isso que eu escutei, né? A melhor mágica seria você assumir que você é um péssimo mágico. Vou registrar, quero que você congele essa cena nessa imagem. Hoje nós não vamos fazer nenhuma intervenção de reparação significativa dessa cena, mas você consegue perceber como que você representou essa experiência com aquela idade aos 7 anos? Aos 7 anos, o que você podia fazer, né, nesse cenário para lidar melhor do que você tentou lidar? Qual era a sua capacidade naquele momento, aos 7 anos, para lidar com isso? Você fez o que de melhor você podia para alguém com 7 anos de idade, que não tinha sequer a experiência de lidar com o público, com enfrentar auditório, plateia. Para alguém com 7 anos, ficar nervoso diante de uma plateia, até diante da própria falha, errar, não saber como lidar com isso. É razoável, eventualmente, ficar triste, sair correndo, chorando, nervoso? Alguém de 7 anos? Muito bem, eu quero que você considere isso e, voando pelo túnel do tempo, volte de novo, respire profundo, respire lento, deixe essa criança lá no seu lugar, que é no passado, e volte para o eu adulto, no momento presente, aqui, no nosso consultório, e quando você estiver pronto, pode começar a abrir os olhos. Perfeito, Pedro. O que eu quero fazer com você agora é uma intervenção chamada de desfusão. A gente vai dar um start aqui hoje, mas isso vai acompanhar a gente muitas vezes ao longo do processo terapêutico, que é você começar a fazer uma distinção
entre os comportamentos formados na infância, que são próprios da criança, porque elas são o melhor que elas podem fazer e elas não sabem como lidar com muitas variáveis do seu mundo que elas não estão no controle, para o adulto de 30 anos que tem total controle sobre o seu mundo. As pessoas poderiam ser colocadas em pés de igualdade a elas, não são inferiores, não. Lá você era pequeno e os adultos grandes. Você é pequeno e os colegas são muitos. Seus pais são grandes e fortes e dispõem consequências. Todos dispõem consequências sobre crianças. Mas hoje não. Hoje a situação é diferente. Entretanto, às vezes a gente, para certos gatilhos, que são esses aqui, a gente condiciona a reação que teve quando essas experiências aconteceram. Então, a gente vai fazer um trabalho ao longo dos nossos encontros de fazer uma desfusão entre o Pedro adulto, sua melhor versão adulta, e o Pedro criança. E vamos começar então a trabalhar dentro de uma metáfora de um ônibus que se você está no volante, né, com 30 anos, e essa é a sua idade maior, você deveria estar guiando o ônibus da sua vida. Ou seja, ao longo da vida, a gente vai ter que tomar decisões em relação a que estradas pegar para alcançar um determinado local, destino, né? Lidar com os pedestres, lidar com os outros carros, com sinais, com regras. Crianças não podem estar no controle, não podem estar no volante. Então, seguindo essa metáfora do ônibus, quando você estiver dirigindo o volante, né, do veículo da sua vida, guiando-se pelas trajetórias da sua vida, às vezes uma criança dessa, você entra por uma rua, que é uma experiência como essa, e uma criança dessa sofreu uma experiência desse tipo, vem correndo lá de trás e quer segurar no volante e tomar as rédeas ali, porque ele tem medo do que pode acontecer, já que ele já viveu isso. E eventualmente a gente acaba entregando esse volante e a nossa criança interior aparece. A exemplo. Por isso que eu me sinto muito infantil. Você se sente mal? Sua autoestima diminui? Você sente... Parece que eu não sou profissional. Passa na sua cabeça às vezes o pensamento, né? Que ridículo isso. Acho. Não é isso que passa? Infantil, imaturo. E certamente você é maduro para muitas coisas. A exemplo daqui agora, que agora você está maduro comigo. Mas existem os gatilhos em que o comportamento aprendido na infância e mantido desde então, porque não foi trabalhado, se manifesta. A gente vai aprender então a fazer essa desfusão, deixar o que é do passado no seu passado como parte do que a gente viveu, mas não como algo que nos identifique e que deva reger nossas relações com o mundo. Então isso vai ser um trabalho consistente ao longo do tempo, mas já te sinalizando os tipos de trabalho que nós temos que fazer. Esse, né, que é deixar no passado o que é do passado e aprender a se reposicionar na vida, e em cima disso trabalhar a modificação desses processos de pensar, formatar novos conceitos sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o que esperar delas, desenvolver um comportamento de enfrentamento, né? Uma habilidade psicológica de resolutividade de enfrentamento assertiva para se posicionar nessas situações, aprender a regular emoções e necessidades que estão muito elevadas porque talvez não tenham sido bem atendidas. Tudo isso eu vou te psicoeducando e trabalhando com você com intervenções e técnicas que eu vou trazer de acordo com as suas necessidades, para cada uma dessas variáveis à medida em que elas aparecem nos seus registros. Daí a importância. Eu preciso ser alimentado com essa informação das suas vivências diárias, porque eu não vou estar lá com você, então você vivendo algo desse tipo, registra, e aqui eu te ajudo a trabalhar em cima disso para que nas próximas vezes que acontecer, você já esteja diferente em relação à sua capacidade de lidar com isso tudo. Faz sentido que o trabalho siga assim? Faz sentido. Maravilha. Então nós teremos um trabalho pela frente, que eu acredito até que não será tão longo, porque você é perspicaz, acho que vai pegar rápido e fácil esses processos e parâmetros, que a gente vai fluir com uma equipe de trabalho muito boa, tenho certeza. Ótimo. Ok? Beleza. Então por hoje nós vamos parar nesse ponto e aí eu vou mandar para casa, então vai ter essa tarefa de casa, né, de registrar as suas dificuldades, e adicionalmente, eventualmente, eu te mando algum trabalho, alguma informação, algum material para você meditar, algum inventário adicional, por exemplo. Para o próximo encontro, eu já vou te mandar um inventário de habilidades sociais, de preocupação social, que é para poder eu avaliar seu repertório, sua mentalidade, seus pensamentos em situações desse tipo e outras que pessoas estão envolvidas. E com isso eu vou extrair exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar para construir um projeto alicerçado na sua necessidade, certo? Então, o registro diário de interações, né? Registro de interações diárias, nosso READ, né? READ, vai
vou te entregar uma cópia em branco e também vou mandar pelo seu WhatsApp ou e-mail o inventário de habilidades sociais para a gente poder mapear isso tudo, certo? Beleza. Então tá bom. Então te aguardo no nosso próximo encontro. Até a próxima, então. Aqui o psicoterapeuta, então, fez a ativação, depois cumpriu a etapa de difusão com a metáfora do ônibus, que ilustra bem esses processos históricos, atuando também no presente, dá uma ideia de continuidade, mas ao mesmo tempo ajuda o paciente a se observar perifericamente de fora a sua história e como que ele está em constante desenvolvimento, e a gente desenvolve até comportamentos disfuncionais ao longo disso, porque não cabe mais para o contexto atual, trazem algum sofrimento. E também, na última etapa da primeira sessão, o terapeuta traz quais são os repertórios saudáveis, as habilidades psicológicas que o paciente precisa desenvolver para amadurecer, para que o adulto maduro dele apareça de forma mais consistente, mais funcional na vida dele. Aqui, por exemplo, foi citada, não tão tecnicamente, a habilidade psicológica de autorregulação emocional, a habilidade de resolutividade e enfrentamento para ser assertivo, enfrentar situações corajosamente, a habilidade também de... Imunidade social, potencialmente, vai ter que ser desenvolvida. A habilidade de sociabilidade, né, de criar interações sociais. Ou seja, esses parâmetros também faltam ao psicoterapeuta tradicional, que consegue diagnosticar muitas vezes o transtorno porque leu o DSM, domina ali aqueles critérios, mas que não tem os parâmetros de saúde e não sabe, então, quais técnicas selecionar porque não sabe o que desenvolver. Nesse momento, o psicoterapeuta pode ficar perdido. Então, qual a técnica que eu vou utilizar com esse paciente? E por quê? Para desenvolver o quê? Qual o repertório? E agora, olhando essa visão geral da terapia, com todos esses parâmetros a mapear, a desenvolver, você entende porque terapeutas que não são de quarta geração, que não dominam o método de terapia focado em habilidade psicológica, que não dominam a análise contextual funcional, se sentem perdidos, não sabem por onde caminhar, ficam emprestando a escuta, porque na verdade não sabem o que oferecer adicionalmente para o seu paciente, e acabam observando um alto índice de desistência do seu trabalho, de satisfação dos seus clientes, não recebem um aumento da demanda porque o boca a boca acaba sendo pequeno ou inexistente, não se vê vivendo da psicologia, vivendo bem e prosperando com ela. Você pode perceber que a primeira sessão inclui de primeira o acolhimento, mas não pode parar só nisso, sob pena de parecer algo vazio, que não lhe confere a autoridade de que sabe o que está fazendo, tem muito a fazer. Então isso que você acabou de ver acontecer aqui, ilustradamente, é o mínimo que deve acontecer em todas as suas sessões com qualquer paciente que te procure. Então perceba que só focado no manejo clínico há 3 pilares que você deve considerar. O primeiro deles é um domínio consistente dos princípios da análise do comportamento, que nos dão esses indicadores das vulnerabilidades psicológicas, do histórico que vai formando os comportamentos, explicar isso de uma forma muito mais consistente, que te dá a análise de contexto, operações estabelecedoras que são as necessidades e consequências de curto e longo prazo, que muitas vezes os terapeutas cognitivos que não dominam isso perdem. Tudo isso faz parte de um primeiro tripé. Depois, nós temos os parâmetros do que desenvolver. A psicologia positiva estudou as forças de caráter, as virtudes e valores humanos, e nós agrupamos todas elas em 10 repertórios. Ou seja, quando a pessoa desenvolve um daqueles repertórios, ela desenvolve aqueles valores ali relacionados. Então, são 10 habilidades psicológicas que, se você não sabe quais são, como você vai identificar aquela que o seu cliente precisa para substituir o funcionamento patológico por elas? Vai ficar perdido. E uma vez que você tem, então, as habilidades psicológicas como um norte, ou seja, com esses repertórios ele atua melhor na realidade que hoje para ele é difícil e se gratifica nelas, então como promovo isso? Que intervenções? E aí vem a TCC, a terapêutica. 3 gerações de terapia acumularam muitas intervenções e técnicas soltas e perdidas que você precisa saber organizar para formar os repertórios que o seu cliente precisa. Então, cada habilidade psicológica dessa tem um conjunto de procedimentos que se mostraram ótimos para promover. Quais são? Como saber escolher dentro de toda a literatura das 3 gerações aquelas que vão promover o repertório A, B ou C? E tudo isso você vai conhecer em maior profundidade nas próximas aulas aqui do nosso treinamento Psicoterapeuta de Quarta Geração.
Então zeramos aqui a primeira sessão. Tudo que você precisa fazer para diagnosticar desde a primeira sessão foi colocado aqui, não falta nada. Então assista novamente, anote, pause o vídeo, assista essa aula quantas vezes for preciso para você replicar esse caminho em todas as suas sessões daqui em diante. Duvido mesmo que seu cliente não vai voltar depois de você ter feito esse trabalho tão profundo, tão abrangente com a experiência dele. E não se preocupa, porque a gente vai te mandar também todo esse material em PDF para você ter registrado. Basta que você esteja lá no nosso grupo de WhatsApp do TP4. Agora nós queremos compartilhar uma coisa com você que muito nos preocupa. A gente chama de canto da sereia ou atalhos, porque tem por aí muita gente divulgando métodos inovadores, métodos terapêuticos que vão resolver as coisas rápido. E isso parece muito atraente, mas na verdade não tem consistência. É impressionante, mas não tem substância, não tem coerência científica. E a gente tem que ter cuidado com esses atalhos, né? Cair nessa síndrome da Mega Sena, achando que rapidamente, né, da noite para o dia, você já está rico, você já é o melhor psicoterapeuta, porque você tem o método. As coisas não acontecem assim. A gente pode acelerar muito o processo terapêutico, tanto quanto a gente esteja bem embasado. Mas para isso precisamos nos orientar, nos alicerçar na ciência do comportamento. Nós somos especialistas, profissionais, nós temos uma ciência. Vou ali dar uma olhadinha, surgiu um método ali, você sai do que é seguro, do que já é comprovado. Um método seguro é o que te deixa seguro. Então pare de flertar com esses atalhos e se prepare para uma jornada sem atalhos. Aqui no TP4 é disso que a gente está tratando, por isso que a gente pode prometer para você que o seu nível de segurança vai crescer exponencialmente. Então eu quero te mostrar aqui uma escada de crescimento e você pode estar num desses pontos, eventualmente você vai se identificar, e onde você pode chegar caminhando com a gente nessa jornada. No primeiro degrau dessa escada está o psicoterapeuta eclético. Ele se diz assim porque, para fugir do estudo, da dedicação por trilhar um caminho, ele diz que usa o que ele viu na faculdade, todas as teorias, a depender da situação, a depender do tipo de cliente, do perfil, porque cada um pode requerer um perfil diferente, faz uma salada com todas essas teorias e faz uma mistura que no final das contas se mostra inconsistente, incoerente e ineficiente para ajudar as pessoas e fica muito frustrado com o que entrega. Logo no segundo degrau, você vai encontrar o terapeuta acumulador. Este identificou uma corrente psicológica, de psicoterapia, um método psicoterapêutico que ele entende como sendo ótimo para si, porém não se dedica suficientemente e acredita que pode tratar os seus pacientes ouvindo dicasinhas de páginas que ele segue no Instagram, no Facebook, em algum podcast eventualmente, no YouTube, mas não segue uma trilha consistente de formação e desenvolvimento. No terceiro degrau, você vai encontrar um terapeuta de uma coisa só. Ele até já vem buscando cursos, cursinhos, capacitações em uma abordagem da terapêuticas que pode ser ou não da TCC, mas mesmo quando é da TCC, ele acaba desenvolvendo uma competência em um dos métodos de uma das gerações da TCC. Por exemplo, na primeira geração, você tem a terapia de dessensibilização sistemática, a terapia de treinamento de habilidades sociais. Então ele desenvolve uma dessas, de primeira geração, ou só todas elas da primeira geração, mas uma vez que ele aprende só aquela abordagem terapêutica, ele vai tratar bem tudo que somente aquilo demanda, e raramente os casos demandam somente aquilo. Na maioria das vezes, os casos demandam várias intervenções diferentes em diferentes momentos do processo terapêutico, em diferentes etapas do processo, e quando ele só sabe fazer uma dessas coisas, ele fica muito limitado para oferecer o melhor trabalho ao seu cliente, ficando frustrado a partir de certo ponto, ou não conseguindo tratar uma série de demandas que aquele tipo de abordagem que ele treinou, que ele estudou, não dá conta. E aí você chega no terapeuta cognitivo comportamental tradicional. Ele já identificou que não são as outras abordagens que vão ajudar ele tanto, ou elas ajudam, mas ele precisa de complementação do seu trabalho, e acaba fazendo uma formação, ou uma pós-graduação até, em terapia cognitivo comportamental, só que ele conhece as 3 gerações de terapêuticas, mas não sabe, não é apresentado para ele os parâmetros do que ele deve desenvolver, ele não sabe realizar um diagnóstico de cada transtorno à luz do histórico que forma e dos déficits em repertórios saudáveis que precisam ser formados, não sabe como integrar essas 3 gerações de TCC
para construir um processo terapêutico que forme essas habilidades psicológicas, esses repertórios que o cliente precisa. Então ele fica muito perdido em por onde começar, o que fazer para ajudar aquele cliente a mudar o seu comportamento, formar atitudes saudáveis e mudar a sua vida. Aí você chega naquele terapeuta de 4ª geração, aquele que sabe exatamente quais são as habilidades psicológicas que estão em déficits nos transtornos psicológicos, como que o indivíduo chegou a ter aqueles funcionamentos psicopatológicos, deixando em déficit esses repertórios, sabe como delinear essas intervenções integrando as 3 gerações de TCC, que é exatamente o que vocês estão obtendo aqui agora no nosso TP4, nosso treinamento de psicoterapeuta de 4ª geração. Ele sabe fazer esse trabalho muito bem. E existe então o psicoterapeuta de 4ª geração avançado, ou seja, o terapeuta que não só conhece esse sistema e sabe aplicá-lo, mas se tornou um expert e ele já consegue ter independência financeira, não precisa mais atender pelo plano de saúde, que paga ele muito pouquinho, ele já tem uma abundância de demanda de clientes, a sua agenda já está lotada, já conseguiu elevar o seu preço e viver muito bem da psicologia. Alguns já até definem que por esse preço cobrado eu posso atender esse número de clientes, deixando tempo livre para eu poder dedicar mais a mais conhecimento, a mais investimento nas minhas capacidades, para me tornar ainda melhor. Ou seja, é um terapeuta que tem o seu próprio consultório, sua própria clínica e vive muito bem da psicologia clínica, que era a sua paixão original quando você formou. E é nesse degrau que nós estamos e também estendemos o convite a você para caminhar com a gente, para subir essa escada, porque só convivendo é que a gente acelera o nosso crescimento profissional. E você pode conviver com a gente, começando aqui pelo TP4, assistindo todas as aulas, comentando, participando de todas as interações que a gente elaborou para esse evento. Convive também com a gente participando das lives semanais, aulas de conteúdo, onde a gente mostra tratamento passo a passo, técnicas, intervenções. Participa também das supervisões que nós damos aos nossos alunos da capacitação, mas estão abertas também ao público profissional. Toda semana nós sentamos com um voluntário aluno da capacitação, discutimos um caso, vamos delineando um projeto terapêutico, dramatizando intervenções. Tudo isso vai te facilitar no seu crescimento profissional, porque você aprende a partir do que a gente está dizendo e também assistindo, vendo o que estamos fazendo. E é por isso que nós já gravamos mais de 60 supervisões com os nossos alunos. E é interessante porque numa semana o aluno participa e ele tem, junto com a gente, o caso dele supervisionado. Nas outras semanas ele assiste casos dos colegas sendo supervisionados. Então ele aprende também assistindo a supervisão do outro. Isso dá um salto para o psicoterapeuta porque ele aprende a aplicar o conteúdo teórico. A gente entende que é muito importante que a teoria seja transformada em prática. Uma prova disso são os filhos, as crianças que aprendem mais com o exemplo dos pais do que com a fala dos pais. É uma novidade que eu estou dando aqui em primeira mão para vocês, e se você também que está assistindo é aluno da nossa capacitação, você vai ter agora também em primeira mão. Nós estamos criando uma novidade que já vamos começar a implantar. Se você concluir todos os módulos, realizar o nosso quiz por módulo, que teste o seu conhecimento, alcançando um mínimo de nota 7. Assistir, e o sistema registra, 5 das supervisões. E participar, enquanto aluno da capacitação, de 2 supervisões conosco, você então vai receber na sua casa uma placa de reconhecimento, como uma espécie de troféu, que atesta que você é esse psicoterapeuta de 4ª geração. Legal, né? E você pode se perguntar, como é que a gente sabe que trilhando essa jornada você se torna um psicoterapeuta de 4ª geração avançado? Porque nós já formamos mais de 1000 alunos, muitos deles já alcançaram esse tipo de resultado, e você vai conhecer alguns deles essa semana durante esses nossos encontros. Muitos deles alcançaram esse nível A em pouquíssimo tempo, que é o exemplo da Larissa, que com 20 e poucos anos começou a fazer a capacitação no último ano de faculdade e depois de formado, com 1 ano de formado, já está com a sua agenda lotada, vivendo exclusivamente da psicologia. Resumindo, não tem como vocês, convivendo conosco, participando dos encontros, recebendo nossas orientações, supervisões e esse acompanhamento mês a mês, não terem suas práticas clínicas transformadas.
Com tudo isso que dissemos hoje, a gente precisa que você entenda mais uma coisa antes da gente encerrar esta aula. Explicação por evidência, terapia por resultado e metas por parâmetros. Esse também deve ser o seu lema, porque o psicoterapeuta de quarta geração consegue explicar os comportamentos do paciente de forma clara e coerente, consegue linkar o seu histórico com as circunstâncias atuais, consegue também entregar resultado, porque não pense que a terapia não tenha que entregar resultado. Imagina, um paciente chegando em sofrimento, tendo crises emocionais, alguns pensando em suicídio, eles precisam de uma intervenção eficaz. Ter metas pautadas em parâmetros é a libertação dessa insegurança, porque através desses parâmetros você vai ter clareza de onde está, saberá como conduzir, quais são as metas terapêuticas que todas as técnicas vão se direcionar. Por muito tempo, os estudos da psicologia se voltavam muito para o sofrimento, mas hoje nós também temos modelos que compreendem a saúde psicológica, então tem parâmetros também para apontar o direcionamento terapêutico. Essa então é a proposta do TP4. Você vai se libertar dessa insegurança quando dominar esses parâmetros. Os parâmetros são seguros e eles vão te deixar seguro. A clareza do processo vai transformar a sua prática clínica. Então, você está preparado para essa mudança? Você deseja ser esse psicoterapeuta de quarta geração, de nível avançado, que desfruta dessa liberdade profissional? Aprendeu nessa primeira aula que toda a sua insegurança vai sumir se você souber o que fazer da hora que o seu cliente entra no seu consultório até a hora que ele sai, passando por gerar ali uma apresentação do seu trabalho de um jeito que ele compreenda o que você estará buscando com ele, o que você estará ajudando ele a observar e lutar contra, né? Trabalhar, transformar, passando por, nesse registro, identificar todas as vulnerabilidades situacionais, gatilhos, necessidades, ou seja, que carências ele tem ali governando, que pensamentos e crenças ele formou que podem estar governando, que reações emocionais hiperexcitadas, hipersensíveis estão ali condicionadas às suas relações sofridas, que mecanismos de atuação ele tem, o quanto eles podem produzir efeitos problemáticos em curto e longo prazo, e também identificando os reforçadores que, apesar de precários, podem estar mantendo aquele quadro daquela maneira, que déficits, esses excessos de comportamento podem estar revelando, que passam a ser então, já que são deficitários essas habilidades psicológicas, passam a ser o projeto terapêutico, formando essas atitudes psicológicas, ele substitui esse funcionamento. Ou seja, tudo isso você viu hoje, que isso tudo tem conexão com a história de vida dele, e ele já pode identificar esses elos conectores, de como ele aprendeu a funcionar assim ao longo de certas experiências, fazendo essa difusão de que aquilo que eu vivi fez parte do que eu podia viver com um olhar infantil e que eventualmente eu condicionei esse funcionamento que se mantém até hoje, mas eu posso hoje ter uma posição diferente na vida, formando as atitudes psicológicas saudáveis que estão sendo aqui apresentadas como parâmetros. Tudo isso você viu hoje para construir um projeto terapêutico em etapas e com procedimentos ótimos para esses objetivos. Nessas próximas aulas que virão, quarta-feira, você vai ter acesso a essa conceituação que te dá um caminho do que fazer a partir desse primeiro encontro para delinear então um projeto terapêutico que o seu cliente abrace como sendo exatamente o que ele precisa. E então reunir as intervenções que garanta esse caminhar. Então você que assistiu esse vídeo até aqui, absorveu todo esse conhecimento, a gente fez um post lá no feed do Insta, vai lá, comenta, coloca como foi a sua experiência, dê o seu feedback. Coloca lá pra gente o que mais te marcou nessa primeira aula. Então esteja lá no grupo do WhatsApp para receber os documentos que hoje nós dissemos que vamos entregar amanhã e nos vemos quarta-feira para a nossa segunda aula dessa jornada. Até mais. Um abraço.